amigos, tudo bem? Fica por aí que o encontro virtual já vai continuar. Mas antes eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Está chegando a 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil, que ocorrerá de forma totalmente virtual. Neste ano, iremos trabalhar alguns assuntos como a fé no momento atual, suicídio, prosperidade, relacionamentos, entre outros assuntos que fazem parte do cotidiano dos jovens. Se você lembrou de algum primo, sobrinho, vizinho, algum jovem que você gostaria de convidar para fazer parte desse dia, mande uma mensagem agora e fale: olha, eu tenho um convite muito especial para fazer para você. E se caso você desejar que nós entremos em contato com essa pessoa para fazer o convite, é só passar os dados dessa pessoa para algum líder da Associação dos Jovens, da sua regional, que nós vamos ficar muito felizes em entrar em contato com ele e fazer esse convite. Se você deseja saber mais informação, acesse este site aqui que está aparecendo na sua tela. Nos encontramos então no dia 18 de julho, às 15 horas, na Convenção Nacional. Até lá! Muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da Seitonoye aqui no canal do YouTube. Toda quinta-feira, 14 e 20 horas, nós temos atividades promovidas pela Superintendência das Atividades dos Educadores da Seitonoye do Brasil. Muito obrigado a você que já nos acompanha, você que já está conectados. Hoje nós teremos um programa bastante especial. Contaremos com a presença do preletor da sede internacional, Luciano Sundin, do Lago. Muito obrigado, preletor. Muito obrigado, preletor Luiz. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Teremos também a participação do preletor em grau sênior, Regis Yoshio Shimanoi. Muito obrigado. Bem, como todos os nossos programas, nós sempre iniciamos com uma oração. Então, nós vamos agora fazer a oração que está no livro A Verdade em Orações, volume 1, na página 91. Oração ao corpo divino, indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus. É eternamente saudável e indestrutível. É um sagrado corpo espiritual. É corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus, ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo, logo, a substância do corpo, espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Todas as doenças se originam da ilusão da mente que vê o corpo como matéria, da associação da ideia de que a matéria se desgasta com o uso, é vulnerável aos micróbios e apodrece e envelhece. Desta ilusão originam-se os fenômenos em que o corpo se cansa, é atingido por micróbios, envelhece e morre. Para nos livrarmos dessa ilusão da humanidade, devemos praticar a meditação Shinsokan uma ou mais vezes todos os dias, num horário determinado, e mentalizar que somos filhos de Deus e corpos espirituais. Aqui, agora, a infinita vida de Deus está preenchendo o meu ser. A cada minuto, a cada segundo, a vida de Deus está suprindo perfeitamente a energia consumida.
A esse fato damos o nome de metabolismo. O metabolismo do meu corpo está sendo conduzido de modo extremamente perfeito pela ação autopurificadora da infinita vida de Deus. Logo, as células do meu corpo estão sempre novas e vigorosas e jamais se enfraquecem. O meu ser é a própria vida de Deus, por isso exige desde muito antes que este mundo fosse criado por Deus. Mesmo que este mundo esteja destruído pelas bombas nucleares ou o meu corpo, imagem verdadeira, não será destruído e continuará existindo eternamente. A isto se refere a Sutra do Lótus, com as seguintes palavras: mesmo quando chegar o fim do ciclo e a humanidade parecer consumida pelo fogo, a minha terra permanecerá tranquila e cheia de anjos celestiais. A vida do ser indestrutível e eterno, que vive sempre e eternamente no reino celestial. Isto sou eu. Agradeço a Deus por me fazer conhecer esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E assim, com essa belíssima oração, nós damos início, então, a essa roda de conversa. Os nossos convidados, né, já foram apresentados, e o tema para essa roda de conversa, então, a educação em um mundo em transformação e o protagonismo jovem. E olha que interessante, né? Estamos aqui com o nosso atual presidente da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil e o nosso ex-presidente, né? Que lindo esse encontro, né? Então, queria começar passando a palavra, né, para o nosso querido preletor Luciano, para nos falar um pouquinho sobre a Associação dos Jovens. Muito obrigado, preletor Luiz. Nossa, que honra estar aqui com vocês. É uma grata satisfação. Agradeço a todos que estão nos assistindo e também estar na presença do meu querido eterno presidente, preletor Regis Yoshio Shimanoi. É uma grata satisfação para mim também, porque aprendi muito com ele na Associação dos Jovens, né? A Associação dos Jovens é realmente um local em que você consegue expressar a sua natureza divina. Para falar um pouco de Associação dos Jovens, eu acho que os slogans que nós temos, eles retratam muito bem isso, né? Que são os seguintes: iluminemos o Brasil com a força dos jovens, despertemos a natureza divina de todos os jovens do Brasil. Esta é a grande missão aí da Associação dos Jovens, despertar a natureza divina de todos os jovens do Brasil. Isso tem muito a ver com educação, né, preletor Luiz? Extrair a capacidade latente dos jovens. E eu estou muito feliz atualmente, porque, né, de toda essa transformação que está acontecendo, que a gente está vendo, né? A gente está fazendo essa live aqui, esse bate-papo através da internet, coisa que a gente ia demorar para fazer se não tivéssemos aí todo o advento que estamos vendo aí com a pandemia, e os jovens estão, assim, de uma forma muito mais tranquila, inseridos nesse contexto. Bom, então nós estamos, assim, muito felizes com esta oportunidade que estamos tendo, preletor Luiz, que na geração passada, né, do preletor Regis, a gente estava começando, mas hoje, né, atualmente, a gente teve a oportunidade de se desenvolver a passos largos na comunicação com o jovem na internet. Então, é isso que estamos, nesse momento, vivendo, aproveitando aí as oportunidades, as dificuldades, né, fazendo delas realmente oportunidades. Esse é o espírito da Associação dos Jovens. Muito obrigado. Obrigado, preletor. Antes de passar a palavra, né, para o preletor Regis, queria tomar a liberdade, né, preletor Luciano, você fala que a Associação dos Jovens é um lugar,
mas para mim, que fui muitos anos da Associação dos Jovens, a Associação dos Jovens é mais que um lugar, ela é uma escola, né? Ela forma pessoas, né? É isso mesmo. Então, queria passar a palavra, né, para o nosso querido presidente, né, ex-presidente dos jovens, para falar um pouquinho, né, muitos jovens que estão nos assistindo hoje, preletor, talvez tenham um pouco essa curiosidade de saber, hoje, não estando mais como presidente, qual é a sua atuação hoje no ensinamento na Seitonoye? Muito obrigado também, agradeço, preletor Luiz, ao presidente Luciano, meu irmão, meu amigo. Estou muito feliz, né, enfim, da JSI estar sob a orientação, condução e liderança do Luciano, que é uma pessoa extremamente capacitada mesmo, né? Acho que não cabe a mim ficar falando isso a ele, mas no sentido assim de amizade mesmo. Eu estou muito feliz que o presidente da JSI é o preletor Luciano. E, enfim, agradeço também o espaço estar com vocês. É uma honra estar com vocês, viu? É muito bom. Bom, atualmente eu estou, né, como gerente de marketing da Seitonoye no Brasil. Estou muito feliz nessa oportunidade também, gloriosa, né, onde nesse momento de pandemia, conforme bem dito pelo Luciano, que é um momento muito importante, né, para a nossa instituição, né? Acho que todo mundo está passando por essa transformação, mas nós, como igreja, né, e como um ensinamento, o homem filho de Deus, está sendo uma oportunidade gloriosa para compartilhar, multiplicar e chegar às pessoas que não conheceram a Seitonoye ainda, né, preletor? Sim. Então, eu queria até aproveitar essa fala do preletor Regis, já que nós estamos, né, diante do gerente de marketing, né, dizer que nós, educadores também, professor, somos muito agradecidos a você, porque esse mês de julho nós estamos completando 1 ano de programa dos educadores aqui no canal. Então, nada melhor do que fazer um agradecimento ao vivo, né? E eu acho muito bonito, assim, né, você fazer esse reconhecimento público, né, na frente do preletor Luciano, porque é um reconhecimento mesmo, né? O preletor Luciano hoje está como atual presidente, mas na sua gestão ele era um dos seus vices, né? Então, vamos lá. Preletor Luciano, acho que é um pouco curiosidade também, né, dos nossos internautas, perguntar aqui para você da gestão do preletor Regis, que era uma gestão 100% presencial, para uma gestão, eu também assumi, né, a superintendência dos educadores no mesmo mês, inclusive que o preletor Luciano, e assumimos nessa gestão virtual, e eu queria ver o que mudou um pouquinho aí, preletor Luciano, conta para nós. Mudou que a gente tomava café da manhã juntos, lá na sede central, 7h45. Boa! A gente tomava café junto lá, fazia oração juntos, né? E hoje a gente toma café nas suas casas, liga, né, nosso computador para fazer oração também. Para que a gente faz oração, cada um de suas casas. E a gente tem muita dúvida, né? Se ia dar certo, será que tem a mesma vibração, né? A gente está muito acostumado com o presencial. A gente tinha muitas dúvidas se as atividades iriam surtir efeito como a gente esperava, né? Então, a gente foi percebendo ao longo do tempo, né, com as experiências, com os aprendizados, que é possível, sim, fazer oração, sentir essa vibração maravilhosa da Seitonoye através da internet, através de uma oração feita na internet, né? Então, a gente conseguiu, né, está conseguindo vivenciar isso, mesmo não estando presencialmente lá na sede central, na superintendência dos jovens, ou até mesmo nas academias, né, em que a gente faz eventos, seminários, convenção nacional, né, que nós teremos aí pelo 2º ano de forma virtual. Então, mudou muito, assim, né, a gente teve que se reinventar, se desdobrar, mas uma coisa que eu aprendi na gestão do preletor Regis é a gente tirar todas as muletas da nossa mente, que são as desculpas, né, que a gente coloca, ai, meu Deus do céu, mas agora não vai dar certo, porque é virtual, não vai ter a mesma vibração, será que a gente vai conseguir? Eu aprendi que a gente precisa
tirar essas desculpas e avançar. Então, isso para mim foi muito impactante, né? O Dr. Regis tem essa convicção dentro dele e que nos passou de uma forma assim tão forte para os jovens também. A gente não tem que ter desculpas. Eu estou com uma dificuldade aqui, estou passando por essa situação limitada, mas nós, como os filhos de Deus, temos a possibilidade infinita. Então, isso ecoou em mim, ecoou até hoje, sabe? Então, isso me ajudou a conduzir, a iniciar a condução da superintendência dos jovens, do movimento jovem, de forma vigorante, acreditando na capacidade do jovem, fazendo com que realmente a gente use tudo isso como oportunidades para poder avançar. E a gente percebe como que a coisa está indo, né, de uma forma tão especial, assim. Estou me surpreendido, na verdade, né, com tudo isso que está acontecendo. Maravilhoso, maravilhoso. Só tenho a agradecer aí aos aprendizados que eu tive com o Dr. Regis, né, até hoje aí, é um grande irmão mesmo, grande parceiro, grande líder religioso, e agradecer também, pelo Dr. Luiz, a sua pessoa, que também está iniciando, né, nessa caminhada como superintendente dos educadores, e o super apoio que o senhor tem dado para a Associação dos Jovens é algo assim de se emocionar. Realmente, eu agradeço profundamente todo esse carinho aí com os jovens. Muito obrigado. Então, é importante essa união, né? Porque o trabalho, quando ele é feito em equipe, ele surte um efeito muito mais produtivo, né? Verdade. Obrigado, viu? Bom, Dr. Regis, já acredito, né, na sua gestão como presidente da Associação dos Jovens, acho que esse tema ele já permeia outras gestões, que é a questão do protagonismo jovem, né? Que inclusive é objeto do nosso discurso aqui, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa questão do protagonismo jovem. Sim. Muitos jovens não estão se posicionando dessa forma. Eles têm essa dúvida, né? A jornada dele, em termos de vida fenomênica, ela não se manifestou ainda, vamos dizer, que nós estamos falando aqui da Associação do Jovem, né, presidente, dos 15 aos 35 anos, aqui na Seitianoe, né? Então, você pega, dos 11 aos 35 anos, perdão, dos 11 aos 14, a gente trata como o grupo dos juvenis, né? E dos 15 aos 35 anos, sim, então, a faixa etária que a gente chama de associação de jovens, né? Muito bem, então você pega um jovem de 11 anos, 12, 13 anos, né? Lógico que ele já tem um nível de maturidade sobre a sua existência, mas ali está a informação, né, Pretor? Então acho que tenho convicção que a Seitianoe, nessa proposta de que ele é um ser criado por Deus para manifestar suas qualidades, isso vai se manifestar ao longo do tempo, ele vai sentindo esse protagonismo ao longo do tempo. Quando ele já atinge uma fase, vamos dizer, colegial, universitária, as experiências começam a surgir nesse protagonismo, né? Ele como estudante, ele como profissional, né? Como filho já está presente desde o início. É claro, não cabe aqui essa reflexão, mas nessa faixa etária, ele tá se construindo, está se entendendo. Então, bem nesse momento da pandemia, é também uma outra realidade, né? Uma coisa um exemplo simples que o presidente deu agora em relação ao café da manhã, né? Você tinha um recreio lá, né? Você tinha um momento, né? Não sei se tinha um recreio ainda, recreio. Você tinha aquela interação com os, né? Hoje eu tenho 2 filhas, né? Uma de 3 anos e outra de 5 anos, que elas estão indo no presencial, é meio híbrido, né? Mas você percebe que essa questão do presencial, ela se torna, quer dizer, importante, né, nesses ambientes, vamos dizer, acadêmico, escola física, você vai para o parque, né? Quer dizer, tem restrições. Um dia a gente chegou no parque e já estava fechado, não podia andar mais de bicicleta, né? Porque a gente queria. Eu só estou dando um exemplo meio maluco, porque assim, estou falando dessa nossa relação, né? Física, dos locais físicos onde a gente tem um papel, né? E esse momento onde a gente está em casa, no virtual, né? Então, o jovem, ele nesse momento, né, que nós estamos passando da pandemia, eu acredito que ele está nessa construção de como se posicionar, o que falar, o que escrever, né? Como pensar, qual a velocidade? Será que tem que ser agora online? Será que eu tenho que trabalhar no delay? Será que eu tenho que olhar, observar e depois fazer?
Quer dizer, o jovem ele já está digitalizado, né? Mas eu percebo que ainda ele tá se encaixando, está se encontrando para poder, nesse novo cenário, como que vai se manifestar como protagonista, né? Sim. Percebo que ele ainda não tem essa, assim, acho que não está claro, né, essa posição. Acho que está ainda tentando e encontrando, cada vez melhor, tendo experiências diferentes. Enfim, penso dessa forma. Não, tá certo. Eu compartilho contigo, preletor, até porque, assim, uma coisa que o jovem tem, que é muito bacana, é a disponibilidade, né? Ele não tem medo, ele se arrisca, ele vai, ele faz, mas uma coisa que ele não tem, que nós temos hoje, é a maturidade, que isso se alcança com o tempo, claro, né? E também, preletor Luciano, quando você fala, né, dessa nossa parceria, claro, porque assim, nós temos hoje muitos educadores que nos acompanham aqui, mas que têm filhos jovens, que estão com as mesmas dúvidas que os outros, né, os pais que não são educadores, né? Mas é bacana a gente trazer isso, até porque, assim, acho que uma coisa que a gente precisa sempre trazer em discussão é a perspectiva do jovem, né? Acho que Sim, isso, com certeza. a gente falar, e nessa perspectiva de lembrar que no livro dos jovens o mestre fala, né? Sonhem, sonhem, sonhem cada vez mais. Então, eu queria ouvir aí um pouquinho, preletor Luciano, dessa perspectiva. Legal, preletor Luiz. Bom, o senhor acertou muito bem o livro dos jovens. Eu acho que a questão do jovem ser protagonista, ele tem a ver com a capacidade do jovem sonhar. E isso é um DNA, né? Isso eu aprendi também na gestão do preletor Regis, né? É um DNA, não está só no sangue, está no DNA, está em tudo, né? Está no espírito do jovem, aí essa capacidade de sonhar. Claro que todos têm essa capacidade de sonhar, mas o mestre vem e incentiva, jovem, sonhe, porque o jovem tem essa facilidade, né, preletor Luiz, como o senhor falou, de não ver as limitações aparentes. Com o passar do tempo, né, a gente vai meio que se acomodando com as dificuldades, as limitações, e acaba se anulando. Mas o jovem não tem isso, ele não tem esse medo, ele avança com convicção, com coragem. O papel da Associação dos Jovens está muito nisso, de lembrá-lo que ele é protagonista, né, preletor Regis? Lembrar que ele, sim, consegue fazer a diferença se ele sonhar com coragem, com bravura, o mestre fala. Com bravura. Ou seja, ele vai enfrentar aí os desafios, vai enfrentar dificuldades, como está passando, né? Está dentro de casa o tempo todo aí com os pais, que às vezes não tem um bom relacionamento. E o fato de sonhar é também falar disso, de um bom relacionamento com seus pais. Né? Quantos jovens sonham em ter um relacionamento harmonioso com seus pais? Então, quando a gente fala de protagonismo, primeiro papel protagonista que o jovem tem que exercer é dentro do seu lar. Antes de você querer sair para o mundo, olhe para o seu primeiro mundo, que é o seu lar. Então, muitos jovens aí estão sem esperança, perderam o sentido da vida. Sim. Aliás, essa é a promessa da Convenção Nacional, fazer com que o jovem volte a ter esse sentido maior da sua vida, é fazer com que ele olhe para o seu lar e veja que é possível, sim, construir um lar maravilhoso. Por quê? Qual que é a característica do sonho? É você pensar em algo que ainda não está concretizado. Esse que é o grande lance. É você pensar no invisível. Você não está vendo uma realidade perfeita, harmoniosa, tranquila. Mas aí que vem justamente o papel do sonho, da capacidade de visualizar além. Isso é o que construiu a cultura em que vivemos, a cultura da sociedade. Hoje, né, todas as transformações tecnológicas foram graças àqueles sonhadores, né, que às vezes são considerados loucos pela sociedade e que vão com seus projetos na cabeça e conseguem, com bravura, concretizar. Então, por isso a gente tem tanto avanço na internet, na medicina em que estamos passando, que muitas pessoas não acreditam, né, que são capazes, que é possível mudar a realidade. Quem sonha tem realmente a possibilidade real de transformação.
Aquele que não sonha, ele só passa pela vida, né? Ele leva com a barriga, assim, né? Como a gente fala, né? Vai levando com a barriga, é como coadjuvante, né? Não é o protagonista. Não é o Então, protagonista. todos nós temos essa capacidade, ser protagonista da sua própria vida, né? Isso é uma coisa muito bonita que eu aprendo na Associação dos Jovens constantemente, né? Como é importante a gente sonhar e correr em busca do sonho, né? Legal. Arregaçar as mangas e vamos lá. Então, é esse o papel, né? Eu vejo que esse é o momento que estamos vivendo, Leitor Luiz. Todo mundo, né, tá pensando, meu Deus do céu, quando que tudo isso vai acabar? Mas a gente não tem que ficar pensando quando que tudo isso vai acabar. Você tem que pensar naquilo que você quer fazer. Pronto. Qual é o seu sonho? Qual é a sua meta de vida? Com certeza. Corre atrás. Os desafios, eles vão existir em qualquer época, com pandemia e sem pandemia, né? Uhum. Então, a gente tem que incentivar os jovens nesse sentido. Sabe que eu estava ouvindo você falar, Preletor Luciano e Preletor Regis, né? Eu fiquei pensando assim, ó, trazendo um pouco essa sua fala, né, para a nossa realidade enquanto educadores. Olha só, gente, vou provocar aqui, viu? Inclusive, vou provocar até quem está nos acompanhando. Muitas vezes, o responsável pelo jovem, ele não assumir esse protagonismo na vida dele, a responsabilidade, muitas vezes, é dos próprios pais, que ficam segurando o jovem, né? Solta, deixa ele sonhar, deixa ele avançar. Ah, não. E assim, é claro que, né, vou provocar, mas ao mesmo tempo trazendo um pouco da justificativa. Ah, mas é em nome de um amor, claro, um amor com pouca sabedoria, mas amor, né? Então, Preletor Regis, né, hoje você é pai de 2 lindas filhas, né? Então, eu queria que você falasse aí um pouquinho para a gente dessa questão, né? Hoje, com a sua experiência como pai, como educador dentro do seu lar, completando um pouquinho a fala do Preletor Luciano. Sim. Quando eu me sinto um pouco confuso sobre essa situação, né? Aí tem aquele velho chavão, né? Ninguém recebeu um manual para ser pai. Sim. Mas eu acho que isso não pode ser uma desculpa, Preletor. Porque o grande ponto eu percebi nas entrelinhas da sua fala, que é uma palavra que eu sempre penso, quando estou confuso, quando estou em dúvida nessa formação e educação das minhas filhas, é amor. Assim, o amor, sim, um amor que vê além do que você está ali na situação X, entendeu? O amor que transcende, um amor que é o que o professor Massado está falando muito agora do Mussub, né? Onde eu e outros somos uma só vida. Então, às vezes, a falta de empatia do pai, né, ou da pessoa que está cuidando daquelas crianças, né? Você acaba criando um cenário que não condiz com o que a falta de olhar com amor mesmo, o amor do Mussub, de que eu e outros somos uma só vida. Então, quando estou confuso, Preletor, quando estou confuso numa situação, será que eu chamo atenção, será que eu não chamo, será que eu falo, será que eu não falo? Então, muitas vezes, o silêncio, né, vamos dizer, ele abraça a situação, né? O silêncio, não o olhar de julgamento, mas o olhar de compaixão, né? Olha, né, às vezes você vê lá, as 2 meninas brigam, né? Coisa de criança ali. Então, qual o momento de interferir? Qual o momento de você contribuir? Qual o momento de você expor? Qual o momento de você educar, né? Então, eu acredito que o amor, Preletor, ele faz a gente conectar. O amor que a gente aprende na Seite Onega, do Mussub. Quando colocamos em prática o amor do Mussub, ali você vai encontrar claramente a situação de como você contribui, como você interferir ou até não interferir, né? Então é o amor, né? Que o amor dos pais é uma coisa incrível, né? É uma coisa assim, aquela velha frase, isso se vale mesmo. Só quando você vira pai, você vai entender, né, Preletor? O senhor também é pai, né? Então é uma coisa muito fantástica, né? Bom, acho que ouvindo, né, Preletor, a sua contribuição fantástica em relação à experiência com as suas filhas, eu me lembrei de uma situação muito interessante, quando uma vez eu fui orientar uma reunião da Pomba Branca, e uma senhora de aproximadamente 70 e poucos anos, me disse assim: Preletor, quando eu terminar a reunião, você conversa comigo? Eu, pois não. Terminou a reunião, fui conversar com essa senhora, e ela começou assim, ó, sabe o que é, Preletor? Porque o meu filhinho, e não sei o que, o meu filhinho, e o meu filhinho, e eu fui ouvindo, aí quando ela terminou de falar, eu disse assim: senhora,
só queria lhe fazer uma pergunta antes de conversarmos. Quantos anos tem o seu filhinho? É lá, 42. O quê? O seu filhinho de 42 anos sabe amarrar o tênis, né? Por isso que eu quis trazer um pouco nessa nossa conversa essa responsabilidade dos pais, porque, é claro, nós três aqui somos pais, né? Então, para nós, nossos filhos serão eternamente nossos filhinhos, mas o quanto isso, até certo ponto, também não chega... Adequação, né, preletor, que a gente aprende muito na CITV, né? Perfeito, perfeito. E também, quando o preletor Regis fala assim, ó, ajo, não ajo, falo, não falo, esses dias foi bem interessante também, porque uma pessoa me perguntou isso. Preletor, quando eu aplico a educação da vida com meus filhos, com meus alunos, como que eu chamo a atenção? Eu não posso? Como que é? E aí eu expliquei mais ou menos para ele, né, essa questão que o preletor Regis trouxe do Mussub, né, que, assim, ó, existe uma técnica fantástica para você chamar a atenção do seu filho, do seu aluno. Se perguntando, da maneira como eu estou falando com ele, é como eu gostaria que falassem comigo? Olha só. Pronto. Sensacional. Se a resposta for Show. sim, fique tranquilo, que legal. você vai fazer o que você tem que fazer, né? Legal, Maravilha. doutor Luiz. Eu lembrei aqui também, ouvindo vocês falarem, né, que a gente tem agora o papel de pai, né, e também fiquei lembrando esse amor dos pais, né, que às vezes seguram a gente, né, para não fazer com que a gente passe por sofrimentos dolorosos que eles próprios passaram, né? Então, na Associação dos Jovens, né, a gente faz com que o jovem entenda um pouco, né, essa postura de muitos pais que acabam protegendo muito, né, fazendo com que ele não se desenvolva. Eu passei por isso, não especialmente com os meus pais, mas com o meu avô, na qual eu morei com ele durante 10 anos, lá em Curitiba. E então foi lá que eu fiz vestibular, as minhas faculdades. Mas durante todo o período em que eu morei com ele, né, ele sempre foi muito rígido, muito rigoroso com relação aos estudos, e eu tinha que fazer uma faculdade que ganhasse dinheiro, né, que desse sustento para a família e tal. Só que as faculdades que eu escolhi, né, fazer, que foi artes cênicas, não foi do agrado dele. E eu, inclusive, deixei outras 2 faculdades, que era Ciência da Computação e Nutrição, na qual ele me criticou muito. E aí, o que me fez entender a postura dele? Foi a Saint-Honoré. Que justamente o mestre nos fala que os nossos pais não querem que os filhos sofram, né? Imagina o avô. O avô, eu vejo aqui como os avós babam nos meus filhos, né? É um amor, assim, que transborda, eles não se contêm, né? Eles querem fazer absolutamente tudo pelos netos, né? Meus filhos estão correndo lá na casa dos avós deles, né? E aí a minha sogra, né, dona Sandra, ela fica preocupada que eles vão, não corre, que senão vai cair. Eu fico só pensando, né? Realmente é o amor, mas é o amor que precisa ter a sabedoria, porque os filhos precisam cair, sim. E não é o fato de cair que vai fazer com que ele sofra. Ele precisa aprender a se levantar. Esse é o grande lance, né? Aprender a se levantar. Então, é isso que a gente incentiva os jovens a aprender a se levantar, porque a gente vai errando, vai caindo, e é através dessas experiências, e que quando a gente está passando é doloroso, né? É através dessas experiências que a gente cresce e realmente se torna um ser humano mais completo, mais autêntico, original. Isso a gente fala muito na Associação dos Jovens, inclusive na gestão do meu querido presidente Regis. Ser jovem autêntico e original é aquele que assume os seus próprios erros, que cai, mas levanta. São esses jovens, né, que a Associação dos Jovens busca formar. Então, existe o lado do pai, dos pais, que realmente tem que soltar, né, soltar confiando na natureza divina que existe dentro do seu filho. Acho que esse é o ponto fundamental, né, acredita? Ele é filho de Deus.
ele consegue. E por parte do jovem, né, reverenciar os pais, que tem tanto amor que às vezes não sabe nem como, né, agir, foi a forma como eles aprenderam. Então, agradece a esse pai que te ama, né, dessa forma. Que bom que você tem esse pai que faz isso também, né? Então, assim, a gente vai buscando esse equilíbrio na educação. Penso dessa forma, Pedro Luiz. Fantástico, fantástico. É interessante como nessa conversa a gente vai um complementando a fala do outro, né? Sim. Preletor Regis, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a convenção desse ano, né? Mas antes de entrar no tema atual da convenção, que o nosso amigo, né, Preletor Luciano, vai trazer, eu tenho, assim, uma curiosidade da sua gestão como presidente dos jovens, né? Sim. O que mais marcou para você nessa sua gestão? Foi... como é que posso... Nossa, foi um livro, né, Paulo? Essa pergunta foi boa, né, Paulo? Nossa Senhora, hein? Acho que é profundo agora. Eu vou falar uma das coisas, assim, que o Luciano me citou algumas vezes, e um dia ele me orientou, claro, porque o aprendizado, né, ela sempre foi contínua, e eu ainda, o que eu vou falar agora é uma coisa que eu preciso ainda aprender muito, continuamente mesmo, não tenho dúvida. Não vou nem, assim, é um contexto que o Lu me trouxe de aprendizado, é saber ouvir mais, entendeu? Porque aí o que acontece, né, Lu, na condição de presidente ou de líder, seja lá, aqui da sede central, você vai para a base, né, seja um núcleo regional, como uma pessoa que está indo lá para orientar, né? Então, vamos dizer assim, no primeiro momento eu achava que eu tinha que ter todas as respostas, entendeu? Eu ficava preocupado com isso, a gente ficava preocupado, não sei, né, presidente, sim, claro, tem a sua experiência na nossa gestão na época, né, mas eu sinto que ao longo do tempo foi mudando um pouquinho mais isso, né? É claro que a gente tem a vontade de ir lá e falar, orientar, mas e vou dizer mesmo aqui, né, na frente do Lu, o jeito dele, né, e eu acho que aprendi com ele, sim, e também com todo mundo da base, de poder sentir, escutar mais, essa não é a palavra, né, mas é muito técnica, mas diagnosticar melhor a situação, você entendeu? Em vez de você chegar, já sei. Não sei. Eu não sei de nada. Eu vim aqui, eu tô aqui para também aprender. Lógico, isso é um chavão, e a gente sabe disso desde muito tempo atrás, mas quando você está realmente numa posição, né, de líder, então, eu acredito que o escutar é uma coisa muito importante, e eu tenho exercitado isso, sabe? Eu tenho exercitado isso muito, aprendi isso muito na JSI. Nossa, são inúmeros aprendizados. E nossa, só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade as amizades que foram fortalecidas, né? Não sei, não dá para falar, é um livro enorme, mas me fez pensar nisso agora, sim, sabe? O escutar, que acho que na educação, né? Acredito que seja uma coisa muito... É um pilar, talvez, né? O escutar, né? Mas você tocou, assim, no cerne da situação, porque a academia, hoje, ela fala muito da escuta sensível. Sim. O que é a escuta sensível? É você ouvir o que a pessoa não disse através do que ela disse. Uau. Então, você escuta a pessoa falando, mas você consegue fazer esse exercício de ir por trás e entender o que ela está dizendo naquilo que ela está trazendo. Então, isso é muito legal. E quero deixar isso daqui. Esse meu amigo é um mestre, assim, um cara... É uma coisa impressionante. Realmente é um grande aprendizado que eu tive com o presidente agora, com o presidente Luciano. Que bacana, se me permite, Preletor Regis, aliás, ele sempre fala isso, né? Se me permite... uma das marcas, né, da gestão, eu acho que quem acompanhou ele, né, consegue dizer, assim, várias coisas também, né? Mas uma coisa que ele me ensinou, né, e que eu estou realmente aprendendo cada vez mais, é ser disciplinado, é ser organizado. E isso para o jovem é um grande desafio, vamos dizer assim, né?
porque o jovem confunde muito liberdade, né, com libertinagem. Eu sou jovem, eu quero fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. E isso é um equívoco, realmente, né, dos jovens, porque fazer o que quiser, uma hora você vai fazer alguma coisa em que vai ferir alguém, inclusive você próprio, o seu próprio corpo. Você deixa de respeitar a si próprio e respeitar ao outro. Então, por isso que existem as leis de trânsito, tudo se organiza, né? Então, ele trouxe isso muito forte, porque quando o jovem perde a sua disciplina, ele se distancia de Deus. Então, muitas vezes, né, ele fazia o papel, assim, do educador, né, no sentido de realmente ter a sabedoria de orientar. Vocês têm que seguir um trilho, não dá só para seguir qualquer caminho, vocês precisam direcionar sua mente. Então, ele criou sistemas de acompanhamento na organização, né, nos ensinou a importância de olhar as informações de forma ordenada e organizada para ser assertivo nas tomadas de decisão. Legal. Então, é unir o amor e a sabedoria. Então, na Associação dos Jovens, a gente aprende a sonhar, a importância do sonhar, mas para concretizar, meus amigos, tem todo um passo a passo. Verdade. Isso passa pela sua disciplina, para fazer oração, né, meditação Shinsokan, para você fazer leituras, estudar, é todo um processo que muitas vezes o jovem não quer fazer, né? Porque é mais fácil ficar sossegado em casa, fazer a hora que eu quiser. Mas isso vai deixando o seu sonho cada vez mais distante. Verdade. Então, eu aprendi que sonhar é importante, mas você ser disciplinado, ele complementa para você realmente concretizar os sonhos. Então, acho que isso é uma das grandes marcas aí da gestão do preletor Regis. E é legal, né, porque, assim, a disciplina, a gente não precisa começar agora, que eles têm 7, 8 anos. Lá de pequenininho, você terminou de brincar? Vamos guardar os brinquedinhos. Você não quer mais brincar? Não. Então, vamos colocar os brinquedinhos no lugar. Vamos dormir? Vamos deixar o quarto arrumado. Muito legal. E outra coisa também, Luciano, o jovem confunde liberdade com libertinagem. E os pais confundem autoridade com autoritarismo. Autoridade não é cala a boca que quem manda aqui sou eu, como nós fomos educados, né? O conceito hoje está um pouquinho mudado, né? Sim, às vezes eu fico assim, na dúvida também, como o preletor Regis colocou ali, será que eu falo, será que eu não falo, e que forma que eu falo, né? Às vezes na hora do nervosismo ali, você respira, mas às vezes você se torna autoritário, né? E a gente tem que entender também que a gente erra como pais. Claro. E a gente aprende com os filhos, né? O tempo todo, assim. Então, a gente também tem que, assim, se perdoar, né? Mas entender que estamos no caminho aí do aprendizado. Todo mundo aprendendo, pais, né? também, né? Eu, às vezes, me pego assim e falo, nossa, acho que fui muito autoritário agora. E uma coisa que eu falei na palestra, né? Que está no livro Vivências em Educação, da preletora Kátia Mitressaita, né? É que você ser firme, é você ser firme também com o seu caráter. Então, o fato de você se dirigir ao seu filho e falar, filho, desculpe pela forma como eu falei, isso você está sendo firme com o seu caráter. E dando um exemplo como fala, de humildade, né? De humildade. Um exemplo de humildade. Esse exemplo é muito importante. Então, eu acho que são esses aprendizados aí que, como é bonito a gente conhecer o ensinamento da Seiton aí, né? Isso é fantástico. Fantástico. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Estou amando essa conversa. Bom, vamos então, né, falar agora do grande evento da JSI de 2021, que é a nossa convenção. Estamos muito próximo dela, né? Agora, dia 18 de julho. Então, qual que é o tema para nós esse ano, preletor Luciano? Bom, esse ano, preletor Luiz, a gente fez uma brincadeira, assim. Nós estamos falando que a promessa da convenção é descubra o sentido. Então,
toda a convenção, né, as palestras que nós teremos, que também tem um formato assim muito bacana, como roda de conversa, que estamos fazendo agora, vão ser 2 preletores, com um mediador também, para poder criar essa interação que tem muito a cara do jovem também. Então, nós vamos fazer essas rodas de conversa com diversos temas, sendo que, o final, a gente quer que o jovem descubra o sentido da sua vida, o sentido de ser quem você é, um jovem maravilhoso que tem um dom, que tem um talento, e que veio para cumprir uma missão neste mundo. Então, tem muitos jovens passando por dificuldades de ansiedade, depressão. Então, a gente vai tratar sobre isso. Jovens que pensam em suicídio, a gente vai falar sobre isso. Temos que falar sobre isso. Aliás, parabenizo aos educadores novamente por também estarem falando sobre isso de forma tão importante. Então, isso tem contribuído muito com o desenvolvimento do jovem, fazendo ele voltar a ter esperança na vida. Nós vamos falar sobre luto, preletor Luiz. Quantas pessoas estão passando por essa dificuldade, né, e como a Seite-Onoye dá uma tranquilidade no coração, um afago no coração, porque entendemos que a vida continua, quais orações que nós fazemos na Seite-Onoye para honrar esses entes queridos. Então, a gente vai tratar sobre temas, assim, muito importantes para o jovem, e também buscando fazer com essa forma interativa. E uma coisa importante, né, que o ano passado, a gente fez a convenção, também virtual, a gente também não sabia muito o que ia acontecer, né, preletor Regis? A gente veio da gestão do preletor Regis, fazendo convenções em ginásios, lotado, aquela vibração maravilhosa, e a gente ficou pensando, como é que a gente vai competir com uma convenção de um ginásio, gente? Quando você chega num ginásio, você já treme, você já vibra com aquela alegria dos jovens que estão ali no ginásio. Quem foi numa convenção sabe, né, preletor Luiz, preletor Regis, só de lembrar é emocionante. Nossa. E a gente ficou pensando, né, como é que vai ser essa virtual? Mas a gente fez com todo amor, todo carinho, e o resultado, assim, foi surpreendente para todos nós. Foi algo, assim, gratificante, emocionante. As pessoas falavam, nossa, parece que eu estava na convenção nacional no ginásio. Então, isso mostra para a gente que dá certo, sim, fazer um evento virtual. E uma melhoria do ano passado a gente fez todo ele gravado, e a gente queria mais interação com o público. Então, esse ano será ao vivo o evento. Beleza. Então, nós tivemos aí a autorização para fazer lá no palco da sede central da Seite-Onoye do Brasil. Então, com todo o protocolo de segurança e tal, né? E os orientadores estarão lá ao vivo para poder conversar com o público, tendo essa interação. Vai ter, assim, umas novidades com plateia virtual, assim, está sendo muito, muito bonito ver essa construção da convenção, para poder, né, transmitir o ensinamento da Seite-Onoye de forma adequada à nossa época, à nossa realidade, para o jovem. Então, a gente tem plena certeza que, através das atividades que serão feitas, palestras, relatos de experiência, né, vai ter um relato de uma jovem que perdeu uma irmã, e ela vai falar como que a Seite-Onoye ajudou ela a viver esse luto, sabe? Então, assim, são coisas que é numa convenção que a gente consegue descobrir o sentido da vida mesmo. E só para finalizar, né, a gente também vai ter palestras sobre meditação Shinsokan, a prática em si. Eu lembro até hoje, preletor Regis, da meditação Shinsokan que você conduziu numa convenção nacional com 5.000 jovens. Aquilo, para mim, eu lembro disso. Sabe aquele silêncio no ginásio? Nossa! Eu me emociono de falar, sabe? Porque, assim, a vibração está na alegria, está na música? Sim, com certeza, está nas palmas. Show! Mas quando a gente vê os jovens em silêncio, fazendo Shinsokan, eu sinto que a alma deles está vibrando ali, sabe? Então, a gente vai viver isso também. A gente fez questão de trazer a prática da meditação Shinsokan, que é a base do nosso ensinamento. Então, o nosso diretor-presidente, José Dalton, vai fazer a palestra e vai conduzir esse momento na Convenção Nacional.
E um outro momento importante, assim, que será uma grande oração com todas as pessoas também. Nós tivemos aí uma autorização inédita, posso dizer isso, por parte dos nossos superiores, né, que é fazer uma visita de bênção para todas as participantes presentes. Né, é uma prática na Seitonei que a gente faz, assim, com muito carinho, né, de casa em casa, e esse ano a gente teve a oportunidade de fazer, então, para todos que irão participar da convenção, já se preparem, gente, já chamem a sua família, que nesse momento vocês vão receber uma visita de bênção da Seitonei. E vai ser conduzida pelo pretor Henrique Cubo, que é o nosso presidente da Associação Fraternidade. Então, isso é um pouco aí do que eu posso falar de como vai ser essa convenção nacional. Não vai contar tudo, né, Lu? Eu não posso contar tudo. Acho que eu já falei demais, né, pretor Regis? É legal, porque você dá um cheirinho, né, um faro, assim, não, sensacional. Acho eu que foi quero. Bem... A ideia é fazer com que as pessoas sintam isso, né? Eu quero. Isso aí, não, me deu esse sentimento também. Mas eu queria parabenizar, Luciano, a escolha dessa ideia do sentido, porque assim, não sei vocês, tá, gente, mas eu, desde que me conheço por gente, eu fui educado pelos meus pais de forma que, assim, ó, enquanto eu não vejo sentido numa coisa, eu não me entrego verdadeiramente, né? Então, acho que é muito, muito boa essa sua escolha. E queria também aproveitar aqui, como o Luciano falou, né, de outras convenções, uma convenção assim que me lembro até hoje, que também me vem lágrimas aos olhos, quando o preletor Enio sai do palco e se ajoelha nos pés da mãe dele, sentadinha na plateia, né, no ginásio, fico até arrepiado. Só de lembrar aquilo, imagina quem esteve ali e viu ao vivo e a cores, né? Emocionante. Emocionante. Fantástico. Preletor Regis, sobre a convenção? Eu acredito que tem tudo a ver com a proposição que você trouxe à nossa conversa hoje, né? Sim. Sobre o protagonismo. Então, o presidente já falou sobre os sentidos. Essa questão que a gente fala, né, Lu, do capítulo 7 do livro do jovem, seja autêntico, original, é uma coisa muito, assim, muito forte, né, pra gente, né? O professor, mestre sagrado, mestre Seixo Taniguchi também fala isso com muito vigor, com muita alegria, com muito amor. Os nossos mestres, né, foram claros nessa orientação para a gente da Associação dos Jovens, e eu tenho convicção de que nessa convenção será colocada ali a voz de Deus manifestado pelos preletores, porque é muito amor uma convenção nacional. O professor Fumino Chiyama sempre nos orientou que a convenção nacional vem um espírito purificador, o espírito que vem nos orientar, né? Quantos pioneiros, né, Lu, que vão estar presentes nessa convenção nacional, quantos pioneiros construíram a Associação dos Jovens, quantos pioneiros fizeram parte da construção da Seitonei. Não tenho como deixar de falar dessa história da Seitonei, né, que o professor Miyoshi Matsuda levantou a bandeira da Associação dos Jovens, e a convenção nacional, a gente entende que é um marco, né, é um momento glorioso, onde nós colocamos realmente a SEC da Associação dos Jovens estudou profundamente vários temas, podemos falar de inúmeros temas, e foi falado, escolher os sentidos. Deus escolheu, os pioneiros escolheram esse sentido. Então, escolhi esse tema, que tem tudo a ver com o que você falou em relação ao protagonismo, né, do que o presidente já falou em relação ao ser autêntico, original, né, é o que o jovem busca cada vez mais. O jovem hoje, Luiz, você sabe disso, a gente vê isso hoje em matéria de jornal, ele não está mais atrás de dinheiro, vamos falar assim, vai. Ele está atrás de uma proposta. É verdade. Né, que não tem mais a ver com grana, não tem a ver mais com status, tem a ver com propósito. Então, acredito que a Associação Jovens foi muito feliz na escolha desse tema, e eu estou aqui torcendo também, né, eu vou participar também, vou ter a oportunidade de participar, não posso perder nenhuma convenção nacional, e estamos juntos. Parabéns. E obrigado pelo espaço também, né, de falar. E parabenizar os educadores, né? O preletor Luciano falou aqui, todo mundo alongando muito, falou sobre luto, e eu vi que os educadores estão tratando assuntos assim que está trazendo muito esclarecimento, né, nesse momento, né, da pandemia, e outros assuntos que eu tenho acompanhado aí no canal. Enfim, parabéns aí para os educadores, pelos temas gloriosos que vocês têm trazido para a gente. Obrigado. Uma coisa que nos educadores já há um tempo a gente vem discutindo bastante também é a questão da depressão, assim, né? Até pouco tempo atrás, depressão era tratada como frescura, como, desculpa o termo, né, gente, mas era isso mesmo.
Então, eu, mais uma vez, parabenizo, né, o preletor Luciano, por esse grandioso evento que está se aproximando. Botem na agenda de vocês, dia 18. Preletor, como é que faz para a gente se inscrever aí na convenção? Então, vai aparecer aqui na tela de vocês o site para inscrição, é muito simples, né? Você vai entrar nesse link, vai fazer sua inscrição, aí pôr alguns dados, né, nome, coloca o seu e-mail, idade, e depois você vai para fazer a contribuição. Esse ano temos a contribuição de R$20 também, para que a gente possa aí fazer algumas novidades, aí, como eu falei, terão outras também, né? Então, tem essa proposta. Então, haverá essa contribuição de R$20, e a gente pede, né, que vocês se inscrevam, inscrevam também os seus filhos, seus parentes, os jovens. A gente quer que a família toda participe, mas pensamos que a convenção, né, ela tem o papel de dar esse chacoalhão no jovem, né, para que ele realmente volte a ser o protagonista da sua própria vida, né. A convenção, ela mexe com a gente, né. Uhum. Quem participa de uma convenção, presencial ou virtual, como a gente já constatou, ele sai modificado, é uma coisa, assim, transformadora. Então, que você possa se inscrever já, né, estamos aí há 3 dias, você irá receber um link no seu e-mail, então, por isso é importante o e-mail certinho, bonitinho, que vai receber ali as orientações para acessar o evento. É um evento privado, não vai ser possível compartilhar link, né? O ano passado a gente fez no YouTube, e aí dava para compartilhar o link com todo mundo. Então, esse ano vai ser numa plataforma diferente, uma plataforma com mais recursos, na qual vai precisar fazer o seu login e senha para acessar o evento, tá? Então, fiquem atentos a isso direitinho no seu e-mail para receber todas as informações. Vai ser um domingão, prepare aí o almoço já com antecedência, prepara também já a pipoca, vai ser assim um domingão que você vai passar com a família, curtindo, vai poder realmente fazer oração, se encontrar com Deus. É à tarde, né, preletor? É à tarde, das 15 às 21 horas. Nossa, o horário está perfeito. Então, vai ter um horário mais extenso para a gente poder falar de forma mais profunda sobre determinados temas. Então, esta é a proposta. No dia do evento, cada um vai poder ver os temas, em quais horários, para poder se programar ali, para poder participar, qual o momento que vai ser as orações. Então, vai ter todo esse esquema muito legal ali. Prepare também o momento para você fazer interação, escrever no chat, fazer os seus comentários. Isso é muito legal, muito desejável, a participação de todos vocês. Vamos estar juntos, em vibração, em coração, em mensagem. Vai ser, assim, uma grande festa espiritual que vai trazer esse espírito purificador que o preletor Regis falou para o nosso país maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Nossa, eu estou amando essa conversa, né? Mas a gente está chegando ao final do programa. E antes de fazermos a oração que está no livro Minhas Orações, queria passar a palavra para vocês para suas considerações finais, começando pelo preletor Regis. Sim. Muito obrigado pela oportunidade, né? Eu vou ser redundante, mas também fortalecer a importância do slogan dos jovens, né? Despertar a natureza divina, né? E esse despertar, ele acontece por meio, na aceite ou não, acontece por meio das práticas, né? Não tem nada muito lúdico, são as práticas, que é a meditação Shinsokan, que é a leitura de livros, né? E Sutra Sagrada, e cantos de louvor. Então, por meio das práticas, o jovem, não é por absoluta certeza que Deus irá orientar o caminho certo em relação aos seus sentidos, protagonismo, e é isso. A gente tem essa certeza, a convicção por inúmeros relatos que a gente tem percebido nas jovens. Sucesso, muito obrigado pela oportunidade aqui, preletor Luiz. Obrigado, preletor. Preletor Luciano, suas considerações finais? Bom, agradecer a oportunidade, muito obrigado, preletor Luiz, preletor Regis, é um grande parceiro, né, um grande irmão maravilhoso, todos que estão nos assistindo hoje. Eu gostaria, né, de fazer uma sugestão de leitura.
de um livro que mudou minha vida, e que, como o preletor Regis falou, são as práticas que vão fazer despertar a nossa natureza divina, despertar esse Filho de Deus maravilhoso e fazer com que a gente seja o protagonista da nossa vida. Mas exige um esforço, uma disciplina, realmente. Então, decida ler o livro dos jovens, pelo menos uma vez por ano, e aí você vai sentir essa energia, essa vibração, e você não vai conseguir mais dormir sem crescer, que seja pelo menos um pouco por dia. Você não vai conseguir mais fazer uma ação que não tenha um propósito, um sentido na sua vida. Lendo o livro dos jovens, a gente renasce, né, preletor Regis? Então, eu queria fazer essa sugestão aí para todos. Muito obrigado. Jovem gosta de desafio, né? Então, certamente, vamos desafiar os jovens a ler no mínimo uma vez por ano. Isso mesmo. Muito obrigado. Né? Então, para irmos aqui, né, na reta final desse nosso programa, a oração que nós vamos fazer está na página 31 do livro Minhas Orações, e é a oração para a concretização dos desejos, tá bom? Então, vamos lá. A vida de Deus flui dentro de mim. Todas as impurezas, angústias e tristezas da minha mente estão sendo expelidas juntamente com o ar que expiro. E todas as causas kármicas maléficas estão sendo eliminadas. Já se extinguiram completamente as impurezas e o karma maléfico. Minha mente está profundamente serena e pronta para receber a orientação de Deus. Deus, concretizai o meu desejo. Deus, concretizai o meu desejo. Minha oração já foi ouvida. Obrigado, 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 obrigado. Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença do preletor Luciano, a presença do preletor Regis, nesse programa de hoje tão especial, e estamos ansiosos aguardando pelo momento da Convenção dos Jovens. Venham todos participar da convenção, tragam os seus familiares, e vocês vão ver que essa convenção vai ser um marco nas nossas vidas, um divisor de águas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Fica aqui com a gente que o encontro virtual já vai continuar. Mas antes, eu tenho um convite especial para fazer para vocês. Há anos acontece um evento super especial, que é a Convenção Nacional da Associação dos Jovens Aceite Oneio do Brasil, que já foi sediado em locais como o Ginásio Municipal de São Bernardo do Campo e o Ginásio do Ibirapuera em São Paulo. E devido à pandemia, este é o segundo ano em que realizaremos o evento no formato virtual. Nas edições presenciais, costumávamos nos reunir com mais de 5.000 pessoas, e ano passado, o primeiro ano no formato virtual, foram mais de 8.000 inscrições. Este evento é um ideal que por mais de meio século vem transformando milhares de vidas através de despertares que representam um verdadeiro sonho vivo. E esse ano não vai ser diferente. Por isso, convide seus amigos, familiares e vem com a gente viver essa experiência que está repleta de aprendizados, reflexões, músicas, práticas espirituais, interações, bate-papos, enfim, muitas atrações. Então não perca tempo e faça já sua inscrição. Nos encontramos então no dia 18 de julho, às 15 horas no horário de Brasília, na 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens Aceite Oneio do Brasil, 100% online. Esperamos vocês lá!